Meus irmãos, hoje, como culto da família, nós vamos meditar um pouco aqui nas Escrituras, que está em 1 Crônicas, no capítulo 13. Por favor, abram as vossas Bíblias. 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 7. Quem for achando, vai dizendo amém. Senhor Deus e Pai, nos dá sabedoria, Senhor, direciona essa palavra, que nós como famílias, Pai, possamos, meu Deus, sair daqui essa noite edificados com esta palavra, Pai, que venha falar aos nossos corações e às nossas vidas, em nome de Jesus. Repreende todo o mal, todo espírito contrário, e que Teu Santo Espírito, Pai, venha falar conosco e nos direcionar. Assim eu te oro e te agradeço, amém. A palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 17, diz o seguinte, meus irmãos. Mas antes de eu começar a ministrar a palavra, irmãos, isso, 1 Crônicas 13, a partir do versículo 7. Irmãos, antes de eu começar a ministrar, eu quero só... Aqui, eu acabei olhando para cá e me lembrei, olha, irmãos, a benção aqui, um data show novo, amém, irmãos, foi comprado esta semana para a glória de Deus. Eu até falei no final do ano passado dos nossos projetos, né, o data show, o teclado, tanta coisa que eu me esqueço, um notebook ainda falta comprar, o celular para filmagem. Então, aos poucos nós vamos aí comprando, e Deus tem nos abençoado, né, irmãos? Os irmãos da mídia estão tudo ali felizes, né? Para a glória de Deus. 3.000 e quanto? R$3.100, viu, irmão? Essa brincadeirinha aqui, viu? Mas Deus tem nos abençoado, e para a glória de Deus a gente está aí, né, suprindo a casa do Senhor daquilo que está necessitando, porque o nosso antigo... Os irmãos estão notando que a letra está mais viva, porque o outro já estava, irmão, com quase 14 anos, bem velhinho, enxergando ali bem. Mas esse aqui, meus amigos, vou dizer uma coisa, viu? Está uma benção. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor, o que, igreja? Abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que eles tinham foram abençoados, irmãos. Tudo que eles tinham, eles receberam a bênção de Deus, porque a arca foi colocada ali na sua casa. Meus irmãos, a arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. Quando Israel estava no deserto, que armava o tabernáculo, havia as divisões do tabernáculo, e a arca ficava no Santo dos Santos, onde ninguém poderia entrar, somente o sumo sacerdote, porque era lá
que ele levava a expiação pelos pecados do povo e ficava diante do Senhor, da presença de Deus. O que tinha dentro do Santo dos Santos? A arca do Senhor. Simbolizava a presença do Senhor. Por que que Israel colocou essa arca como símbolo da presença de Deus? Foi o próprio Deus que mandou fazer essa arca. E dentro desta arca tinha 3 símbolos do agir de Deus. Lá dentro desta arca, irmãos, tinha as tábuas da lei, quando Moisés subiu no monte e recebeu os 10 mandamentos, escritos em pedras. Essas pedras estavam lá dentro da arca, escrito pela mão de Deus. Lá dentro dessa arca tinha também um pote do maná, que Deus fazia descer do céu todos os dias, ali durante o deserto. Então tinha um pote desse maná dentro daquela arca. E tinha o terceiro elemento, que era a vara, o cajado, que Arão, quando foi escolhido para ser sacerdote, esse foi o sinal. Deus fez florescer o cajado de Arão, escolhendo ele como sacerdote. Então nós podemos ver aí simbolicamente que tinha as tábuas da lei, por isso que a arca também era chamada como a arca do testemunho, porque tinha as tábuas da lei. Nós podemos ver que a arca ali, a presença de Deus, simbolizava o direcionamento dele através da sua palavra. Tinha o pote do maná, que sustentava o povo, simbolizando a provisão de Deus para o povo. E tinha o cajado de Arão, simbolizando o seu chamado, também simbolizando que Deus nos chama. Então, aquela arca simbolizava a presença de Deus lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Porque hoje, nós não precisamos mais estar diante de uma arca, amém, irmãos? Hoje, a presença de Deus está nas nossas vidas. Ele habita em nós. Ele não está mais lá no Santo dos Santos, mas está nos santos, que somos nós. Amém? Então, essa arca, irmãos, simbolizava a presença de Deus entre o povo de Israel. Era o maior tesouro espiritual da nação, representando ali a aliança que Deus fez com o povo, para os irmãos entender como simbolizava tanto a presença de Deus, que quando Israel ia para a guerra, irmãos, eles levavam a arca. Eles levavam a arca, porque a presença de Deus ia com eles. Então, simbolizava o pacto que Deus fez com ele, a aliança com Israel, e também simbolizava a sua glória, a sua santidade. A arca, irmãos, não era para todo mundo, irmãos, não. Quem conduzia eram os levitas, tinha toda uma liturgia para conduzir a arca, não era de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tanto é que Uzá foi aqui fulminado porque quis levar a arca, a presença de Deus, de qualquer jeito, não era de qualquer jeito. Então, antes de chegar a arca na casa de Obed-edom, ela, irmãos, primeiro ela foi levada, raptada pelos filisteus numa guerra. Israel perdeu a guerra e eles levaram a arca. Depois a arca volta para Jerusalém e fica na casa de Abinadab durante 20 anos. E quando Davi, ele assume o reinado, a primeira coisa que veio na mente dele foi trazer a arca de volta para Israel, a presença de Deus para o meio do povo. Tá certo, irmãos? Davi, com entusiasmo e temor, tentou trazer ela de volta para Jerusalém, mas aí aconteceu aquele acidente. O pessoal ia conduzindo ela de maneira errônea, em cima de carro de boi, sem ser os levitas. Ela foi cair a arca, ele botou a mão, e ali ele foi fulminado pelo Senhor. E aí mudou o curso do plano de Davi, porque Davi não levou mais para a cidade de Davi. Davi ficou tão com temor, que ele procurou a casa mais próxima daquele acidente, uma casinha que ficava na beira de uma estrada, de uma família, de alguém chamado Obed-edom, e Davi disse: não, vamos deixar essa arca aí. E deixaram na casa de Obed-edom. Então, algo extraordinário aconteceu, irmãos. A arca de Deus simbolizava o que, irmãos? A presença de Deus. E quando essa arca entra na casa de Obed-edom, algo extraordinário acontece, irmãos, porque a presença de Deus transformou completamente
a casa daquela família, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar aqui, irmãos, nesse culto, sobre a presença de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, tá certo? Para dentro do nosso lar, para a gente experimentar as bênçãos de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Quantos querem aqui ter os seus lares abençoados ainda mais? Só é abençoado com a presença de Deus. Porque, irmãos, que o Senhor falou, o que o Senhor falou no meu coração para me trazer essa palavra? Porque hoje, irmãos, nós estamos vendo muitas coisas acontecerem na igreja, que eu falo de modo geral, irmão, não é aqui no Ministério Sem Fronteiras. A gente tem visto, irmãos, muitas coisas acontecendo de maneira geral, é só o que as pessoas compartilham na internet, infelizmente. Está havendo, irmãos, uma falta de temor muito grande ao Senhor, irmãos. As famílias que têm Deus, irmãos, e que devem ter a presença de Deus nos seus lares, os seus lares devem irradiar, irmãos, um testemunho abençoado, irmãos, para os demais. A gente não pode conceber, irmãos, a casa de um crente, de uma família que serve ao Senhor, uma família dizer ser temente a Deus, ter palavrão, ter gritaria, ter bate-boca, escândalo, ter mau testemunho, ter, irmãos, N coisas, irmãos. Amém ou não amém? Então, as nossas famílias, irmãos, que tem a presença de Deus, ela deve, eu sempre gosto de usar essa ilustração, ser como um farol que vai iluminar nossa rua. As pessoas vão olhar para a nossa casa e vão dizer: que família abençoada, como Deus tem operado nesta casa e nesta família. Não pode ser um gerador de escândalos, não, mas pelo contrário, tem que ser uma casa que venha dar bom testemunho. A gente pode ver, irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 4, do 10 ao 11, eu não vou ler, mas a arca, ela foi capturada pelos filisteus, como eu falei. E quando ela foi levada pelos filisteus, irmãos, foi como se a presença de Deus tivesse sido levada do meio de Israel. Por que ela foi levada, irmãos? Por negligência espiritual. Como assim, pastor? Porque, irmãos, nesse período, os sacerdotes de Israel era Eli e os seus 2 filhos, mas eles estavam negligenciando, irmãos, o seu chamado como sacerdotes. Eles estavam, irmãos, na presença de Deus de qualquer maneira. E aí, irmãos, Deus permitiu que os filisteus levassem a presença de Deus daquele lugar, porque houve uma negligência espiritual. E o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Se nós, como famílias de Deus, formos negligentes espiritualmente, formos mornos da nossa fé, a gente também, irmãos, está correndo o risco de perder a presença de Deus dentro do nosso lar. Quem está compreendendo aí, irmãos? A gente pode perder a presença do Senhor, irmão, da nossa casa, da nossa família. E como é triste, e como é lamentável perder a presença de Deus no meio da nossa casa. Porque uma família que tem a presença de Deus, irmãos, é uma família que vai vencer todas as adversidades. Vem um problema, vem cá meu filho, vem cá minha filha, vem cá, vamos orar todo mundo, e a família ora, a família clama, a família lê a palavra, a família louva o Senhor, e o Senhor, com a sua presença naquele lar, Ele consola, Ele conforta e Ele dá vitória. Mas uma família sem a presença de Deus, irmãos, é grande
a derrota. E aí, meus queridos irmãos, o episódio de Uzá, que foi fulminado, revelou a santidade de Deus, porque a presença de Deus, a arca que ele ia levando, a presença de Deus, irmãos, não pode ser de qualquer jeito, né? Ser conduzida de qualquer jeito. Obed-edom agora, irmãos, ele é um exemplo de como, de entrega, diferentemente. Já pensou, irmãos? Ele com certeza soube de tudo que aconteceu, que Uzá foi fulminado. E aí Davi chega: ei, rapaz, nós vamos deixar essa arca aqui agora, na tua casa. Já pensou? E ele poderia dizer: não, peraí, rapaz, esse negócio aí é um perigo. Mas se é a presença de Deus, pois coloque aqui, entre com a presença de Deus. Então, diferente de Davi naquele momento, que Davi ficou temeroso, que não queria nem ficar perto da arca. Mas Obed-edom, irmãos, abriu a porta da sua casa para a presença divina. Famílias que buscam a Deus, irmãos, eles experimentam, irmãos, a presença divina e recomeços espirituais. Eles experimentam, irmãos, a presença de Deus. Ela traz paz, ela traz, irmãos, provisão. A presença de Deus, irmãos, muda o ambiente da nossa casa, da nossa família. Tem famílias aqui esta noite, irmãos? Pois preserve a presença de Deus na sua casa. Posso ouvir um amém? Então, Obed-edom, irmãos, ele precisou organizar a sua casa ali. Ele precisou, irmãos, ver se a sua casa estava em ordem para receber a arca, receber a presença do Senhor. Ele, com certeza, ele escolheu um lugar apropriado. Ele não ia deixar a arca em qualquer lugar. Com certeza ele limpou aquele ambiente. Com certeza ele preparou tudo aquilo ali para receber a presença do Senhor. Da mesma maneira, irmão, nossas famílias devem organizar a nossa casa e tirar tudo aquilo, irmãos, que de alguma maneira possa impedir da presença de Deus entrar nas nossas casas. A gente tem que remover toda a desordem espiritual. A gente tem que tirar, irmãos, para a presença de Deus entrar na nossa casa, a gente tem que retirar o pecado. A gente tem que retirar, irmãos, aquilo que barra, irmãos. Se há sujeira, tem que limpar. Se há, irmãos, algum entulho, tem que ser retirado. Se há algo que atrapalha da presença de Deus entrar na nossa casa, a gente tem que retirar. As famílias do Senhor, nós somos diferentes, irmão. Diga: a minha família é diferente. Por quê, pastor? Porque na nossa casa, irmão, na nossa casa, irmão, não tem vícios. Na nossa casa, irmãos, não tem palavrão. Na nossa casa, irmão, não tem baixaria, pornografia. Por quê, irmãos? É porque nós somos bons? Não. Porque nós permitimos que a presença de Deus esteja em nós e Ele nos transforma. Ele transforma o ambiente da nossa casa. Ele transforma o ambiente da nossa família. Nós não somos 100%. Mas se Deus está dentro da nossa casa, nós vamos ser transformados mais e mais. É de glória em glória, é de dia em dia. A presença de Deus, ela é contínua e ela vai mudando o ambiente da nossa casa, da nossa família. Amém ou não amém? A presença de Deus, ela vai transformando o ambiente, irmãos. E aí, irmãos, o que foi que Obed-edom, ele fez? Ele estabeleceu uma prioridade, irmãos, espiritual. Você se lembra de Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar Deus, né? E a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Foi o que Obed-edom ele fez. Porque ele poderia, irmãos, dizer: não, não dá. Não, não pode. Não, isso é perigoso. Mas ele teve uma prioridade, irmão. Porque a arca representa que Deus deveria ser o centro. Então, os lares abençoados, eles priorizam a presença de Deus. Amém, queridos?
E o que foi que aconteceu, irmãos? Quando a arca, ela adentra na casa de Obed-edom. Aqui no versículo 14, a gente pode ver: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses somente em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Agora deixa, só para você ver o impacto de como nós, irmãos, nos portamos diante da presença de Deus, e como a presença de Deus, mesmo que esteja na nossa casa, se nós não nos portarmos de uma maneira santa, uma maneira temerosa diante de Deus, nada acontece. Antes da arca ser buscada por Davi, ela passou 20 anos, diga 20 anos, na casa de Abinadab. Ela foi levada pelos filisteus. Os filisteus, irmãos, começaram a ter enfermidade. E aí eles começaram a dizer: não, o negócio é essa arca que manda de volta para Israel. E aí mandaram a arca de volta para Israel. E quando a arca chega em Israel, colocaram na casa de Abinadab. Abinadab, irmãos, ele era um camarada que ele tinha um outro Deus. Ele adorava um outro Deus. Ele adorava o Deus Edom, se não me falha a memória. Egon, né? E aí, ele pega e diz assim: bota a arca ali, perto daquele Deus ali, uma imagem de escultura, e botaram a arca lá. E aí, irmãos, na primeira noite, no outro dia, a estátua lá do Deus deles estava prostrada diante da arca. Eles levantaram a estátua de novo, no outro dia estava prostrada novamente, para dizer que a presença do nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, não há um Deus maior do que o nosso Deus, e que todos os deuses se dobram na presença dEle. Amém? Não há um Deus como o nosso Deus, irmãos. Mas o que é que acontece, irmãos? Diferentemente de Obed, ele colocou a arca em qualquer lugar. Ele não preparou a casa, ele não teve temor, ele colocou num canto, jogou num canto de qualquer maneira. Ele não teve temor, ele não teve reverência à presença de Deus. E essa arca passou 20 anos e nada mudou na casa de Abinadab. Porque não adianta, irmãos, eu estar com uma Bíblia aberta na minha estante, se eu não leio, se eu não pratico, se eu não tenho temor a Deus, nada vai acontecer na sua vida. Você pode botar 10 Bíblias abertas no Salmo 91, no Salmo 23, mas nada vai acontecer se você não tiver temor ao Senhor e não praticar a sua palavra. Agora, famílias, irmãos, quando leem a palavra de Deus, quando praticam, quando oram, quando têm temor a Deus, as bênçãos do Senhor vêm para dentro da família. A gente viu que, irmãos, que na Abinadab a arca passou 20 anos, não aconteceu nada, mas na casa de Obed-edom foram 3 meses e ele foi abençoado em tudo. O que foi que mudou? A postura daquela família. Vou perguntar de novo: quantas famílias aqui querem ver os seus lares abençoados, as suas casas abençoadas? O que vai trazer a bênção de Deus é o nosso temor a Ele, é a nossa oração a Ele. São famílias prostradas aos pés do Senhor, famílias que temem ao Senhor, famílias fortalecidas pela palavra de Deus e que praticam a palavra de Deus. Amém? E aí vejam bem, qual foi o fruto da presença de Deus na casa de Obed-edom? Deus abençoou a casa de Obed-edom, irmãos. Porque quando Deus habita em um lar, a paz, a alegria, ela vai fluir naturalmente na nossa casa. Amém? Deixa eu falar uma coisa para os meus amados irmãos. Qual é a diferença, irmãos, de casais que têm a presença de Deus e casais que não têm a presença de Deus? Casais que têm a presença de Deus, eles, irmãos, quando estão passando adversidades, o que esse casal vai fazer, irmãos?
vai se sentar, vai conversar e vão orar a Deus. Aí Deus vai dar vitória nesse casamento. Qual é a diferença de casais que não têm a presença de Deus, irmão? Quando vem a luta, fala-se logo em separação, fala logo, irmãos, ou brigam, um vai para um lado beber, o outro vai para o lado, tenta até tirar a própria vida, e acontece um rebuliço porque o diabo está no controle daquela situação. Mas casais que têm a presença de Deus, irmão, dentro da casa, o ambiente é outro. Vem a luta, não quer dizer que os casais não vão ter atrito, não. Crente também tem atrito no casamento. Amém ou não amém? Pastor aqui não vai usar de hipocrisia, não, irmão. Todo casamento, presta atenção no que eu estou dizendo, todo casamento tem dificuldade. Todo casamento, irmãos, tem algum atrito. Logicamente, com o passar do tempo, a tendência é para ser menos. Por quê, irmãos? Porque a convivência, tá certo? Vai aperfeiçoando o relacionamento. Os irmãos se lembram daquela instrução que o pastor sempre fala? No começo do casamento, é como se fosse duas pedras rolando dentro do rio. Você já viu duas pedras rolando, levando pela correnteza do rio? O que acontece, irmãos? Elas são caraquentas, elas vão batendo uma na outra, vão batendo, vão se ferindo, aí o rio vai levando, vai chegar um tempo que elas estão bem lisinhas, irmão. O rio vai levando elas bem lisinhas, já não tem tanto atrito. Da mesma maneira é o casamento. No começo tem os atritos, tem ali, por não conhecer direito, porque o namoro é para conhecer, mas nem sempre a gente conhece 100% do namoro, só quando está convivendo. E aí, irmãos, vai vendo esses atritos, mas aí, irmãos, com Deus no centro, orando, Deus vai conduzindo, e daqui uns anos vai tudo, já não é da mesma maneira. Você já percebe se o seu cônjuge não vai gostar de uma coisa, você já sabe, já evita. Se não conseguiu evitar, você já sabe como lidar com a situação, e aí Deus vai dando vitória. Amém ou não amém? Mas isso na presença de Deus, porque casais que não têm a presença de Deus, eles tratam o casamento totalmente diferente. A primeira coisa é falar em separação, ou um agredir o outro verbalmente, ferindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há um versículo na Bíblia, irmãos, que eu não estou me lembrando agora, eu sei que é em Provérbios, que diz que a nossa língua é como uma espada. E quando a gente fala coisas que não deve, é muito difícil retroceder. E há palavras que ferem, irmãos. E essas feridas também são difíceis de curar, porque na alma, se não for o Senhor Jesus. Então, há até um ditado que diz: uma palavra lançada, irmãos, ela não volta mais, é como uma flecha, ela não pode voltar. A gente tem que ter cuidado nas nossas dificuldades, naquilo que a gente vai falar, irmãos. A gente não pode deixar a carne prevalecer. Cadê as famílias que têm a presença de Deus aí? Levanta a mão para ver. Família que tem a presença de Deus, quem dirige as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Não é mais a carne. Não é mais a carne. E às vezes a gente quer tratar as coisas com a carne. A carne, ela é um perigo. Porque aí você vai falar coisas que não deve, e depois, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai ficar ali puxando na orelha. Por que você falou isso? Você não é crente, não? Você tem que abrir a sua boca para abençoar, não é para amaldiçoar. Por que você abre a boca? Aí o Espírito Santo de Deus vai só lhe puxando a orelha. E aí, meu amigo, para refazer tudo isso aí, porque a pessoa geralmente que recebe aquela palavra, ela vai ficar ferida. E aí é um outro processo que o Espírito Santo de Deus também vai tratar. Mas aí vai ter um tempo. Então a gente tem que ter cuidado. Amém, queridos? Eu estou lembrando os irmãos que aqui é um culto da família, é orientação para a família. Tá certo? Quando a arca entra na casa de Obed-edom, a primeira coisa que aconteceu, irmãos,
foi que Deus abençoou aquela família? Teve as bênçãos espirituais. Primeiro lugar, diga, primeiro lugar, com a presença de Deus. Rapaz, mas só tem duas pessoas aqui que estão ouvindo o pastor falar. Aqui na frente, e ainda eu estou ouvindo porque está aqui na frente, né? Vamos lá de novo. O ensaio foi ruim. Vamos ver agora, valendo. Primeiro lugar, irmãos. Opa, mais duas pessoas, irmãos. Mais duas. Daqui para o final do culto, irmãos, a gente vai conseguir, tá certo? Primeiro lugar, com a presença de Deus na minha família, a minha casa vai ser abençoada espiritualmente. É a primeira coisa. Bênçãos espirituais. É um outro clima. A presença de Deus traz um outro clima para a nossa casa, para a nossa família. Porque onde Deus está, Ele muda o quadro. Tá certo, irmãos? A segunda coisa, irmãos, que Deus pode fazer na nossa família é suprir, é abençoar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa materialmente. Primeiro lugar, espiritualmente. Segundo lugar, materialmente. É o que diz lá no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque a presença de Deus na casa de Obed-edom, irmãos, ele trouxe bênçãos materiais visíveis. A gente pode ver, irmãos, aqui, mais na frente eu vou ler. Ele diz aqui, pronto, no 14: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha, que ele possuía, ou seja, ele prosperou materialmente também. Tudo que ele tinha foi abençoado. Se ele tinha 2 ovelhas, multiplicou, porque foi abençoado aquele rebanho. Famílias que colocam Deus em primeiro lugar, irmãos, experimentam a provisão de Deus. Deus não deixa faltar. Deus vai suprir. Deus levanta pessoas para ajudar. Deus multiplica o pouco. Deus faz acontecer dentro da nossa casa. Amém, irmãos? Havia um grande pregador, irmãos. Agora eu me esqueci o nome do abençoado. Ele, irmãos, Deus usou ele por muitos anos, para ele cuidar de crianças órfãos. Quem se lembrar aí do irmão, levante a mão para me dizer, viu? E vejam bem, irmãos, nos orfanatos dele, irmãos, era Deus que supria tudo. Teve uma noite, irmãos, que ele só tinha para aquelas crianças o jantar. No outro dia não tinha mais nada na despensa. E ele vai orar a Deus: Senhor, aqui é o Senhor que mantém esse orfanato. Essas crianças comeram a última refeição. As despensas estão vazias. Meu Deus, nós te entregamos essa causa. Irmãos, 6 horas da manhã, bateu alguém na porta daquele orfanato, trazendo um cheque de doação, irmãos. E aquelas crianças, quando acordaram, o café já estava na mesa. Amém, irmãos? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Se não me falha a memória era o George Miller, né? Se não me falha a memória. Esse testemunho, irmão, está lá no livro Heróis da Fé, né? Então, é assim que Deus faz na nossa casa, na nossa família, irmãos. Quantas vezes eu já experimentei a provisão de Deus na minha casa, sem ter a condição, mas Deus supriu. Deus abriu a porta. Deus abençoou. Agora mesmo, irmãos, recente, eu até dei o testemunho aqui da minha filha Lívia, que está ali atrás, aquela princesa ali, ó, linda, a cara do pai dela, todinho.
Eu e a mãe dela estavam orando, irmãos, no final do ano passado. Aliás, desde o meio do ano passado. Porque ela ia terminar a faculdade. Está querendo casar esse ano, né? Ela está no projeto aí. Casar esse ano. Comprou uma casa mais... O pretendente, né? O noivo. Aí queriam reformar. Mas ela teve que sair do trabalho para terminar a faculdade, o estágio. 1 ano, estagiando, não podia trabalhar. E eu e a mãe dela orando toda noite. Deus, que a Lívia, ela entre o ano 2025 trabalhando, para que ela possa ajudar lá o seu noivo e comprarem, juntar dinheiro para reformar a casa, né? E aí, irmãos, ela terminou a faculdade no final do ano passado. Quando ela termina a faculdade, irmãos, Deus abre a porta de emprego para ela. Ela entrou esse ano trabalhando, conforme a nossa oração. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente crê num Deus que supre as nossas necessidades, irmão. Amém? A gente crê num Deus que Ele sabe as nossas necessidades e Ele supre. E aí agora ela tem aí um tempo trabalhando, juntando o dinheiro para poderem reformar a casa e casarem até o final do ano. Porque é assim, irmãos. A gente tem um Deus a qual a gente pode recorrer. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você já bateu em todas as portas, não conseguiu nada. Se você está, irmãos, aí buscando um, buscando outro, procura aquele que é o autor da vida e é o Senhor de todas as coisas. É o nosso Deus que vai suprir as nossas necessidades. Porque Israel passou, irmãos, 40 anos no deserto e nunca faltou nada para aquele povo no deserto. E é o nosso mesmo Deus. Amém? Então, irmãos, a bênção que Deus derramou sobre Obed-edom se tornaram notórias nas famílias daquela comunidade ali, porque famílias cheias da presença de Deus vão inspirar outros. Você pode ver aí em 1 Crônicas 15, 25, nós vamos ver, irmãos, olha o testemunho. Depois de 3 meses, Davi escuta o que Deus fez dentro da casa de Obed-edom, como mudou a família de Obed-edom, e decide buscar a arca agora. Davi, os anciãos, que eram os líderes de Israel, os capitães e milhares, foram com que, irmão? Com tristeza, foi agora? Pegar a arca? Não. Com alegria, buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. Eita, está abençoando lá, Deus está derramando bênção. Então vamos lá, todo mundo alegre, vamos buscar nossa bênção também. Porque aquela família deu testemunho do que Deus fez na sua casa. E outras famílias, outras pessoas viram e se alegaram para também estar na presença de Deus. Amém, irmãos? É assim como uma árvore saudável, irmãos. Ela espalha a sombra e os frutos, uma árvore grande, né? É assim um lar abençoado, irmãos. Vai impactar os que estão à sua volta. Amém? Vamos lá, irmão, já estou quase concluindo. Faltam 2 pontos aqui. Alguns desafios que eu vou fazer aqui para nós como família. Eu estou pregando para os irmãos, mas estou pregando também para a minha família, para mim. Para a gente sustentar a presença de Deus no nosso lar, para a gente não perder a presença de Deus no nosso lar. A primeira coisa, irmãos, é a gente superar a familiaridade com aquilo que é sagrado. O que é isso, pastor? Porque a gente fica tão familiarizado, tão íntimo daquilo que é sagrado, que a gente começa a se acostumar e começa a negligenciar. Foi aquilo que aconteceu com Uzá, irmãos. Uzá estava ali tão alegre com a presença da arca voltando para Israel, tão familiarizado, que começou a se tornar descuidado com a presença de Deus. E aí vai tocar, ele sabia que não poderia tocar na arca. Então, a gente tem que ter o cuidado. Eu já sou crente há 20 anos,
A minha família toda é crente. Faço uma oração ali na hora do almoço, tá bom, vou dormir, acabou. Deus me abençoa mesmo. E começar, irmão, a ser negligente com a presença de Deus, começar a ser descuidado. Não, Deus abençoa, eu vou para a igreja terça, quinta e domingo mesmo, pronto. Em casa eu não leio a palavra, em casa eu não oro. E a gente vai, irmãos, se tornando descuidado. A gente tem que ter, irmãos, o cuidado para ter uma reverência contínua ao Senhor. É o que está acontecendo em muitas igrejas, irmãos. Está se perdendo a reverência, irmão, com as coisas sagradas. Tem igreja que está fazendo batismo com pessoas de biquíni. Isso é perder a reverência com o que é sagrado, irmãos. Estão brincando com as coisas de Deus. Sabe, irmãos? Estão brincando com as coisas de Deus. E a gente não pode, irmãos, começar a negligenciar. O altar de muitas igrejas, irmãos, está se tornando verdadeiros, não vou nem dizer uma palavra, mas tem de tudo no altar, menos reverência e temor à presença de Deus. E a gente não pode perder isso. A gente não pode perder a reverência e o temor a Deus, não só na igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Posso ouvir um amém? A gente tem que ter o temor a Deus, irmão, em todo canto que a gente tiver. E a gente tem que também, irmãos, ter cuidado com as distrações externas. Tem muitas coisas que estão nos distraindo. A gente se lembra do exemplo de Marta, né? A gente não pode ir por esse caminho. E a gente tem que buscar, irmãos, para a gente não perder a essência da presença de Deus na nossa casa. A gente tem que buscar essa presença em unidade. A nossa família tem que estar unida no mesmo propósito, irmão. Eu sei que tem famílias aqui que tem ali um parente descrente, tem um que não crê, mas a gente, irmãos, a gente tem que ter sabedoria de Deus. A gente que tem o Espírito Santo de Deus, a gente vai conviver, irmãos, e vai influenciar aquela vida, porque as bênçãos, elas fluem onde há unidade. Diga, as bênçãos fluem onde há unidade, porque lares divididos, irmãos, não conseguem sustentar a presença divina. Lares divididos, não, aliás, nada dividido traz a presença de Deus. O marido quer uma coisa, a mulher outra, aí ficam os dois guerreando. Vocês acham que Deus vai abençoar isso? O marido quer uma coisa, a mulher quer outra, aí ficam os dois ali brigando, e fica um querendo arrastar um filho para um lado, outro arrastar outro filho para o outro lado. Vocês acham que Deus vai abençoar essa família, irmão? Essa casa? Agora, se o casal concorda, junta a família, os filhos, e vão orar por aquele objetivo, o que vai acontecer, irmãos? Deus vai abençoar aquela casa, Deus vai abençoar aquela família, e é isso que nós devemos fazer, irmãos, amém? É aquela velha ilustração, que uma fogueira, irmãos, ela só vai se tornar, ficar acesa, se os gravetos se juntarem, se os gravetos ali, irmãos, permanecerem unidos, aí a fogueira vai acender. Assim a união em uma família diante de Deus, tiver todo mundo unido no mesmo propósito, o fogo de Deus vai descer naquela casa e vai abençoar essa família, amém? E por último, irmãos, nós vamos nos tornar uma família que vai testemunhar o poder de Deus. A primeira coisa, irmãos, para nós sermos uma família que testemunha do poder de Deus, Obed-Edom, irmãos, ele liderou a sua casa espiritualmente. Porque, irmãos, os pais, eles são os responsáveis para guiar a família ao Senhor. Obed-Edom, ele tomou a frente como líder da sua casa e abriu a sua casa para o poder de Deus. E esse poder que operou na
família de Obed-edom foi tão grandioso, irmãos, mas tão grandioso, irmãos, que isso passou para gerações futuras. Porque a nossa família, quando tem a presença de Deus, esse testemunho da nossa família, ele vai impactar da presença de Deus na casa dos nossos filhos, netos, assim como foi na casa de Obed-edom, que repercutiu por várias gerações, irmãos. É aquilo que é ensinado lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Ensinar as crianças a lei de Deus, para que elas viessem estar ensinando aos outros, gerações futuras. E é assim que acontece na casa da família, que tem a presença de Deus. Vai ensinando os filhos, vai ensinando os netos, porque as gerações futuras vão conhecer o Deus da nossa família, da nossa casa. Amém, meus irmãos? É o que acontece, né? O Aleph deu testemunho aí do Bernardo um dia desse aqui, que o Aleph treinando lá na sanfona, né? E quando se fala em sanfona, irmãos, a primeira coisa que vem na nossa mente logo é aquela lá, para aprender aquela asa branca lá do Rio Gonzaga, né? Aí o Aleph foi fazer isso aí, foi treinar, né? Aí o Bernardo, não, pai, nessa não, pai, é porque ele vive, né? É o hino da harpa que o Bernardo gosta, né? É porque ele vive, né, Danilo? Quer dizer, porque ele já está sendo ensinado, irmãos. Que aí Deus falou com o Aleph, rapaz, sabe que é mesmo? Deus usando aí o Bernardo, deixa eu mudar esse negócio aqui que não está muito certo mesmo não. Por quê, irmãos? Porque a gente vai ensinando nossos filhos o temor ao Senhor, eles vão ensinar os nossos netos, e assim vai, as gerações futuras vão ficar no temor do Senhor, por causa da presença de Deus na nossa casa, na nossa família, irmãos. Amém, irmãos? Porque a nossa casa, irmãos, ela tem que ser como um altar de adoração a Deus. Se a presença de Deus está na nossa casa, a gente tem que ter a nossa casa como um altar de adoração a Deus. A presença de Deus, ela tem que ser transformada, não em lares comuns, mas em altares para a gente adorar a Deus. Uma família cheia de Deus, irmãos, é como farol em meio à escuridão. Uma família cheia de Deus, irmãos, é como se fosse, irmãos, um depósito, as nossas casas, um depósito de unção, que todos vão notar que a nossa família tem a presença de Deus e vai guiar outras famílias ao porto seguro, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Então, queridos, assim como a casa de Obed-edom foi transformada pela presença de Deus, nossos lares também podem ser transformados cada vez mais. Eu não sei como está o seu lar, eu não sei como está a sua casa, mas se há alguma coisa dentro do seu lar que precisa ser mudado, se há alguma coisa dentro do seu lar que precisa ser transformado, deixa a presença do Senhor inundar a tua casa, inundar cada compartimento da tua casa, porque a tua família vai ser transformada pela presença do Senhor. Somente os que creem, levantam a mão e digam: eu creio que a minha família, ela é cheia da presença do Deus vivo. Amém, irmãos? É necessário, irmãos, a gente abrir as portas dos nossos lares para Deus entrar, para a presença de Deus, mas também abrir a porta dos nossos corações, irmãos, para o Senhor. Quando a arca está presente, irmãos, vai derramar sobre a nossa casa bênçãos espirituais, bênçãos materiais, e os relacionamentos vão fluir, irmãos, mais seguros, irmãos, e abundantemente. Hoje, irmãos, simbolicamente, você pode deixar a arca de Deus, a presença de Deus, entrar na sua casa, se você ainda não deixou. Hoje você pode fazer como Obed-edom, abrir a porta da sua casa, para a presença de Deus entrar, irmãos. Conduza a sua família à presença de Deus. Permita que a arca de Deus entre na sua casa hoje. A arca de Deus, aqui, a presença de Deus. Se ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, esse é o momento, irmão. Deixa Jesus entrar na tua vida. Ele é a arca viva
que quer habitar em seu coração, em primeiro lugar, irmãos, e quer transformar a sua vida, assim como ele transformou a vida daquela família de Obed-Edom. Decida hoje priorizar a presença de Deus em sua casa. Se você ainda não priorizou como família de Deus, decida hoje priorizar a presença de Deus dentro da sua casa, e você vai ver como a sua vida, a sua família vai ser transformada. Como é que eu priorizo, pastor? Colocando Deus no centro da sua família. Mude tudo que você vinha fazendo até agora. Se a sua família nunca viu você lendo a Bíblia, amanhã bem cedinho, liga lá o devocional, pega a palavra de Deus, vai ler a palavra de Deus, ore ao Senhor lá no seu quarto, ore ao Senhor, louve ao Senhor, transforme o ambiente da sua casa. Ah, mas meu marido não gosta, meu marido, ele é descrente, ele não quer saber, minha esposa. Irmãos, com sabedoria, louva ao Senhor, com sabedoria, irmãos, ali mesmo que o seu marido ou a sua esposa não creia, no momento da refeição, faça uma oração, porque isso vai impactar. Eu vi um testemunho, irmãos, de alguém que foi transformada a família a partir de um irmão que foi almoçar nessa casa. Quando botaram as refeições tudinha, o irmão disse: eu poderia só fazer uma oração para agradecer a Deus por alimento. Aí permitiram. O irmão fez aquela oração, agradecendo a Deus por aquele alimento, pedindo a Deus para abençoar aquele lar, aquela família, aquela casa, e aquela família com aquela oração, irmãos, foi impactada, irmãos, porque alguém fez a diferença, porque alguém conduziu a presença de Deus para aquela família. Decida hoje priorizar a presença de Deus em sua casa. Busque comunhão, irmãos. Não seja aquele crente, irmãos, que só aponta os defeitos dos outros, não. Busque comunhão, busque servir, busque ajudar, busque orar. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que não têm sabedoria, irmãos. Às vezes o cônjuge é descrente, ele, em vez, irmãos, de dar um testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida, ele vai só acusar de ímpio. Tu vai para o inferno, tu vai para isso, tu vai para aquilo, tu é um endemoniado, tu é um ímpio, tu é a besta-fera. Eu estou desconfiando que tu é até o enviado da besta-fera. Misericórdia, irmão. Como é que essa pessoa vai se converter? Eu estou desconfiando que tu é o anticristo. Aí como é que a pessoa vai se converter desse jeito, irmão? A pessoa não ora pelaquela pessoa. A pessoa não dá um bom testemunho. Aí a pessoa diz: Deus me livre para essa igreja tua aí, viu? Porque um monte de maldição que tu me deu agora, meu filho, não precisa nem. Essa igreja aí, misericórdia. Então a gente não pode ser assim, irmãos. A nossa boca, irmão, tem que ser manancial de bênção. A gente foi levantado para abençoar, não para amaldiçoar. Amém, irmãos? Então, meus queridos irmãos, que o Senhor faça do seu lar uma bênção para esta geração e para gerações futuras. Amém? Se você tem passado alguma adversidade, se o teu lar está enfrentando alguma adversidade, esta noite, a presença de Deus pode inundar o teu lar e mudar todas as situações, e assim como a casa de Obed-Edom, o teu lar vir ser abençoado pela presença santa do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé, quero convidar o Ministério de Louvor.